Alô, amigos e amigas, esse é o programa Argumento, meu nome é Beto Almeida, vamos falar aqui sobre a crise econômica mundial que persiste e sobre os seus efeitos em relação ao Brasil, ao processo de integração da América Latina, a consolidação do Mercosul, todos desafiados por esse processo de crise mundial. Nosso convidado é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-governador daquele estado, a quem dou boas-vindas. E pergunto, senador, alguns imaginavam que a crise seria mais curta, mas pelo que estamos lendo da Grécia, há uma possibilidade que a crise na zona do euro seja realmente muito mais profunda, com desdobramentos que atingirão o planeta todo, talvez. Como é que o senhor está avaliando isso? Esta crise que nós estamos vivendo é uma crise tipicamente industrial. Ela pegou mais pesado nos países industrializados, em função da financiarização das suas economias. Thomas Paley, Magnus Reiner, economistas americano e inglês, aprofundam a análise da vinculação da crise com o descolamento da produtividade e do aumento salarial. Salários congelados, a produtividade beneficiando o capital, acabaram com o poder aquisitivo dos países e houve uma compensação, não com aumento salarial, mas com o subprime, empréstimo de prazo longo e juro alto. Salário sempre congelado, até que em determinado momento as pessoas não conseguiam mais pagar as suas dívidas e a economia estoura, como diz o Carlos Lessa, estoura como cai um castelo de cartas. O Brasil teve uma vantagem nesse processo. Nós estamos com a economia primarizada, o que é uma desvantagem. Aquilo que o Brizola chamava de perdas internacionais, se transforma na circunstância numa vantagem eventual e por um tempo limitado. Ou seja, desde 1980, nós estamos nos transformando num país exportador de commodities, de produtos naturais não transformados. Em 80, o Brasil tinha uma produção industrial superior à da Tailândia, da Malásia, da Coreia do Sul e da China. 30 anos depois, em 2010, é a estatística que eu tenho, nós não chegamos a 15% da produção industrial desses países. E nos transformamos em grande exportador de commodities, minério de ferro, petróleo, açúcar, soja, milho e carne. Ora, a China crescendo significativamente, a mais de 12%, 13% ao ano, durante uma década, comprava produtos brasileiros e sustentava a nossa economia, o que possibilitou a recuperação do salário mínimo, o Bolsa Família, as políticas sociais que começaram com Collor, Fernando Henrique e o Lula. Fundamentalmente se expandiram com a sensibilidade social do presidente Lula. Mas agora nós chegamos a um impasse. A economia quebrando, a China em dificuldade, a compra de commodities diminui. E o Brasil, para sobreviver soberanamente, necessariamente deve ter uma indústria desenvolvida com bons empregos e bons salários. E nós não temos. Então a crise chegou aqui. Não é mais a marolinha imaginada pelo presidente Lula, mas é um marolão que leva a presidente Dilma a soluções mais enérgicas. Ela diminui juros, os bancos reagem. Ela insiste, os bancos baixam o juro e aumentam as taxas. E nós chegamos a uma situação realmente muito difícil. Solução para isso? Bom, em primeiro lugar, a solução devia ter sido tomada lá atrás, 4, 5, 6 anos atrás. A solução agora existe, mas ela não terá um efeito imediato. A Dilma derruba o dólar, a Dilma derruba o juro, a Dilma diminui impostos, mas isso tudo terá um efeito muito lento no processo econômico. O modelo brasileiro de importação para sustentar a inflação, importação de produtos quando o real está apreciado e o dólar está baixo, se esgotou. E esse esgotamento vai se dar, ou daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas necessariamente se dará. E nós teremos uma dificuldade muito grande para a retomada do desenvolvimento econômico a partir da industrialização, que é lenta. Eu, para não ficar com essa conversa no vazio, eu sugiro uma medida que não é uma medida definitiva, não é uma medida industrializante no bom sentido da palavra, mas é a retomada do crescimento com a diversificação da agricultura, financiamento para as pequenas propriedades, industrialização dos produtos agrícolas. Por quê?
Eu me suporto nas ideias do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, nas suas conversas ao pé do fogo. Ele levantou os Estados Unidos depois da crise de 27 e 29, levantando a moral, o sentimento de vitória possível da população norte-americana, com duas frases-chave. Uma delas: se as cidades queimarem, dizia Roosevelt, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. E uma segunda frase: em cada propriedade, falava das propriedades rurais, uma galinha e um poste de energia elétrica. Ele pensava na eletrificação, na proteína da pecuária de pequeno porte. Ele viabilizou financiamento para as pequenas propriedades, tecnologia, transformou as pradarias em milharais. E o milho foi subdividido pela tecnologia norte-americana em 99 produtos. Até hoje, a alimentação base dos americanos são os matinais, compostos de milho. E os Estados Unidos passou a acreditar na possibilidade do renascimento. As pequenas propriedades capitalizadas rapidamente com a velocidade da agricultura, da industrialização, da diversificação agrícola, viabilizavam a compra de produtos que estavam nas prateleiras das pequenas e médias lojas. Prateleiras vazias significavam encomendas para a indústria. Encomendas para a indústria significava a recuperação da capacidade ociosa da produção e se restabeleceu o círculo virtuoso do desenvolvimento. Mas eu não estou aqui como senador do Paraná, representando o Paraná no Senado da República, para dizer que esta é a solução definitiva para nós, como também não foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu da crise com a guerra, com a brutal produção industrial, o domínio do mundo e depois de Bretton Woods, quando o dólar se transforma na moeda padrão do planeta, passaram a imprimir a moeda sem lastro ouro, comprar economias do mundo, saíram da crise fundamentalmente a partir da guerra. Eu acho que a crise agora não é passível de ser resolvida com uma guerra que não está nos horizontes, mas tem que ser resolvida com a mudança do modelo econômico. Este modelo de economia financiarizada, o capital vadio, predominando sobre o capital produtivo e industrial, o capital prevalecendo de forma brutal sobre o trabalho, colocam o planeta num impasse. E nós, no Brasil, temos oportunidades de resistência. O Mercosul é uma delas. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Venezuela, Beto, é indispensável. São 300 bilhões de dólares de PIB, uma produção muito pequena, um baixo nível de industrialização, e agregando a Venezuela ao Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, nós teríamos um mercado importantíssimo. Não negociaríamos mais bilateralmente com países europeus ou com Estados Unidos ou com a China. Negociaríamos em bloco. Teríamos um mercado impressionante e com o crescimento do mercado brasileiro e do mercado do Mercosul, Venezuela incluída, nós teríamos um bastião impressionante de resistência. Agora, a solução definitiva é o fim desse modelo baseado na financiarização da economia, na ganância, no jogo das bolsas de quem não produz nada. Capital financeiro, Beto, produz um botão, uma camisa, a peça de uma máquina, vive de juros, da usura. E eu lembro aqui, para sair um pouco da conversa meio sobre o economês, da minha avó, a Giovanna Catarina Dalpiologo. Minha avó era italiana, ou filha de italiano, nascida no Brasil. E a minha avó dizia: Roberto, nunca vi enterro de anão, cabeça de bacalhau e banqueiro sério. O Brasil e o mundo não podem ser geridos por banqueiros, sem coração, sem empatia social, sem uma proposta de desenvolvimento real para os povos, para as pessoas, para a aventura de vida de cada um de nós. Senador, o senhor, como presidente da Comissão de Representantes no Parlasul, está promovendo aí, a comissão está promovendo um seminário, trazendo especialistas para analisar os efeitos dessa crise no Mercosul. Ela tumultua o processo de integração, dificulta? Na verdade, as ideias estão aí. O que nós não temos é mídia para que as ideias sejam colocadas. Não vai haver mudança se não houver informação. Então, utilizando o Parlasul, essa comissão que eu presido no Senado, que é a seção brasileira do Mercosul, do Parlamento do Sul, nós estamos realizando um seminário
abrimos com economistas importantíssimos e analistas da nossa situação econômica e social. Na abertura, o Samuel Pinheiro Guimarães, o nosso ex-diretor-geral da chancelaria do Lula, o economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um economista importantíssimo no Brasil. E a genialidade do autodidata, nosso amigo Mauro Santayana. Vamos discutir isso às 4 horas do dia de amanhã, 4 horas da tarde, com transmissão direta pela TV Senado, e vamos fazer um Twitcam com as pessoas que podem participar através dos seus computadores nas suas residências, no Brasil e na América do Sul. A dificuldade que eu vejo é que talvez não tenhamos conseguido divulgar ainda suficientemente esse evento. Mas depois virá no dia 18 um outro, dia 18 agora, no dia 25 um outro e no dia 1º vamos finalizar esse primeiro ciclo de seminários e debates. Participarão o Dércio Munhoz, o economista o José Assis, o Márcio Henrique e convidamos para o encerramento, entre outras pessoas, o Ciro Gomes. Então, nós queremos trazer o debate que não está sendo divulgado sobre a crise brasileira e o Mercosul. E com informação, nós poderemos encaminhar providências. A nossa presidente tem que abrir os olhos. E fica aqui, Beto, uma sugestão. Você participou. No Paraná, quando a crise começou, nós fizemos um seminário. E este seminário trouxe gente para discutir a crise do mundo inteiro. Veio gente da Rússia, da França, da Itália, dos Estados Unidos, Tom Paley, Magnus Rainer, Mário Lettieri, da Argentina, o ex-ministro Aldo Ferrer, o ex-ministro, um gênio junto com o Celso Furtado e o Raul Prebisch das ideias de desenvolvimento na América Latina. Tudo isso está gravado na minha página, robertorequião.com.br. Vocês procuram lá os vídeos do seminário Crises, Caminhos e Soluções. E todos os vídeos são acessíveis. Eu acho que é uma preciosidade o acesso a estas palestras que previam o que está acontecendo hoje e que o nosso governo, infelizmente, não percebeu com a clareza necessária. A clareza que parece a mim está tendo a presidenta Dilma agora, mas um pouco tarde do ponto de vista dos efeitos necessários a curto prazo. Queria agradecer a presença do senador Roberto Requião aqui no programa Argumento. A TV Senado certamente estará reprisando todo esse seminário, essas várias etapas, vários capítulos desse seminário sobre a crise econômica e o Mercosul, e nós aqui estaremos também acompanhando os efeitos desse debate político e da política econômica. Obrigado, senador. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram mandar sugestões ou críticas aqui ao programa Argumento, o telefone é 0800 61 2211, ou se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, inclusive esse seminário, as sessões do seminário, referido aqui pelo senador, o caminho é www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo e até o próximo Argumento. Tchau.